Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo é tirado da minha live que eu faço todos os dias das 8 horas da noite no meu Facebook, página Dialogando, que eu vou deixar aí pra vocês. Mês que vem eu começo no Twitter, no Twitch, quer dizer, no Twitter. Hoje eu vou reagir aqui a um vídeo de um canal que eu gosto pra caramba. Vou deixar o link aqui pra baixo pra vocês, que é um canal do canal Traje Cômico, tá? E ele vai falar de um assunto hoje sobre brasão de armas jantando gaiofato, react. Ele já tá fazendo react, eu vou fazer um react dele. Esse canal que ele faz o react é muito bom também, que fala sobre guerra, política, etc. Vamos acompanhar aqui. 1, 2, 3, valendo. Bora pro vídeo de hoje. Bom, muita gente me pediu para reagir a esse vídeo, que é uma resposta do canal Brasão de Armas, a um dos comunistinhas do YouTube, né? Esses que estão se popularizando agora. Esse aqui parece que é o Gaiofato, do canal História Cabeluda. Inclusive eu descobri por causa dessa treta, eu sempre achei que o História Cabeluda era o do cabeludo, o narigudo lá também, sabe? Que é o Ian Neves. Mas aí me disseram que não, que o História Cabeluda é do calvo. E o cabeludo, na verdade, é o História... alguma outra coisa. E aí, enfim, esse aqui então é o Gaiofato, acho, e ele reagiu, ele ficava comentando os vídeos do canal Brasão de Armas, e aí... Esse canal Brasão de Armas é muito bom, eu tinha esquecido esse nome aí. Também vou deixar no link aí pra vocês esse mesmo vídeo dos react, tanto do Wagner aqui e dele lá. O cara do Brasão de Armas decidiu finalmente responder. E não foi uma resposta, foi uma aula, foi uma jantada, foi um negócio assim, ó, fino, senhores. Realmente fino, senhores. Eu nem sei se eu vou ter muito o que comentar ou o que acrescentar, porque foi um tapa de luva na cara, assim, eu não tenho como... Vamos ver. Basicamente é isso. Então, aqui a gente tem supostamente 2 historiadores, eu acho que os 2 são formados em história, né? Eu acho que são. Então a gente tem um que é comunista, e o outro que é inteligente e normal. E aí eles vão, né, colocar as suas visões históricas sobre os assuntos. E a gente vai ver aqui como é um embate entre um comunista e uma pessoa normal. Vamos lá. Pergunta para todos os cubanos, né, todas as pessoas que viviam na ilha lá em 1959, como é que era a situação da alimentação infantil? Como é que era a questão da alfabetização dos adultos? Como é que era o processo de acesso à saúde? Quando os revolucionários cubanos desembarcam em Serra Maestra, tem vários camponeses que vão falar com os revolucionários, que vão procurar o Che, que era médico, porque nunca tinham visto um médico na vida, tá ligado? Você tem um programa de 2 anos, em 2 anos, o governo cubano erradicou o analfabetismo dentro da ilha. Em 2 anos. Aqui a gente tá vendo a clássica propaganda de que comunista. O socialismo funcionou bem pra caramba em Cuba, né? E Cuba é um exemplo de sucesso. Isso aqui é até interessante porque recentemente a gente teve aqui no canal uma treta sobre o Peter se colocando à disposição de pagar a passagem de um desses comunistas, um desses revolucionários de Twitter, que falou, se você... O Peter é do Ei Nerd, tá? Ele quis pagar uma passagem e o pessoal começou a cancelar ele. Meu, é absurdo. Ninguém tem coragem de ir lá, só falar. Propaganda comunista, lembra? Eles vivem disso. Se você me pagar a passagem, eu vou pra Cuba. Aí o Peter foi lá e falou, tá, eu pago. Aí o cara, não, peraí, não, só passagem não basta. Vocês sabem dessa treta, né? Todo mundo sabe dessa treta, essa altura do campeonato. Por que é interessante? Porque em determinado momento da treta, a discussão foi parar no MBL, e aí o Isinobre também acabou participando também e fazendo alguns questionamentos. E aí eles perguntaram, pô, mas assim, sinceramente, uma pessoa, um cidadão que não é cubano, ele tem direito a esse tipo de benefício oferecido pelo Estado? A saúde, educação e tudo mais. E aí o Guto, né, do MBL falou, não, quem fala que Cuba é essa maravilha, esse paraíso, são os comunistas, os socialistas, que é o que ele tá fazendo aqui, ó. É um comunista tentando vender a ideia de que o socialismo em Cuba foi maravilhoso. Realmente fez o país melhorar pra caramba. E aí naquela ocasião, o comunistinha, né, que era o tal do Luan, ele tentou dizer, não, quem inventou essa história de que Cuba é incrível foram os liberais. A gente não fala isso. Ué, não fala? Aqui a gente tem um dos... Meu Deus do céu, eu nunca vi um liberal falando que Cuba... Nunca. Se achar um vídeo, me mande. Principais influenciadores comunistas
da internet, tentando vender Cuba como se fosse uma maravilha. Não, porque a Revolução Cubana foi espetacular, o socialismo melhorou pra caramba o país. É isso que eles estão vendendo. Então é isso, mano. Só pra provar agora, né, usando como exemplo um historiador comunista que influencia multidões, defendendo exatamente que não, Cuba realmente é um exemplo de sucesso do socialismo aí. Quem é que defende isso? Não a Venezuela é outro exemplo é aqui do lado. São justamente esses aloprados aqui. Vamos lá. Porque isso, gente, ajuda a gente a entender a dimensão política do negócio. E qual que é? Bom, você tinha ali uma sociedade que todo mundo passava fome, era analfabeto, morria de doença. Isso aqui que ele acabou de dizer é quase uma oração revolucionária. A vida das pessoas era uma merda e a revolução melhorou a vida das pessoas. Sim. Só que eles sempre terminam a oração deles antes de falarem da merda que a revolução fez na vida das pessoas. Então, já que ele fala só da parte fofa, eu preciso falar da parte ruim. Mas senta aí que ela é bem grande. Primeiro vamos dar uma olhada na economia cubana antes da revolução para colocar um pouco de contexto aqui. Um artigo pioneiro publicado em 2012 pela Cambridge sobre estatística comparativa, chamado Padrão de Vida em Perspectiva Comparativa na Cuba Pré-Revolucionária, diz que a média de rendimentos per capita era de 50% a 60% do nível da Europa Ocidental. E era o mesmo que a Itália. Produtividade no trabalho era maior do que a Itália. O poder de consumo era alto em relação ao produto interno bruto, chegando a 70% do padrão de consumo europeu, sendo bem maior que a Itália. Em suma, a estatística comparativa da República de Cuba sugere um país de classe média, comparável à Argentina e Uruguai e à Itália. E alguns relatos da época mostram essa percepção. O economista alemão Henry Wallich escreveu que, embora faltem dados exatos, parece seguro dizer que entre todos os países tropicais, Cuba tem a maior renda per capita nacional. Similarmente, o Banco Mundial, em 1951, reportou que a impressão geral dos membros da missão de observações e viagens por toda Cuba é que o nível de vida dos fazendeiros, trabalhadores agrícolas e industriais, lojistas e outros é maior em comparação com os mesmos em outros países tropicais e praticamente em toda a América Latina. Embora um país com desigualdade, Cuba estava no topo do ranking em muitos índices econômicos e sociais, como em renda per capita, carros, TVs e rádios, mortalidade infantil, expectativa de vida, médicos e índice de alfabetização. E no caso da mortalidade infantil, Cuba tinha o índice mais baixo da América Latina, ficando no mesmo nível de países desenvolvidos. Nossa. E os autores explicam que deu errado em Cuba. De imediato. Bom, já deu pra ver que Cuba não era esse desastre todo que eles ficam dizem. Vendendo, né? Que não, porque... Igual a Venezuela, a mesma história, é sempre a mesma história. Venezuela, a União Soviética, a Coreia do Norte, todos, até os países mais ditadores também, assim, que também são socialistas, também tem as mesmas histórias. Sempre estavam em ascensão e vem com a narrativa e eles vendem essa propaganda com sem fato, sem nada, só da boca para fora, através de livros que esquerdistas escreveram sem provas nenhumas contundentes. Cuba era uma droga e a revolução chegou lá e começou a oferecer tudo de graça para as pessoas e foi maravilhoso e tal. Mais ou menos, né? Vamos ver. A história, pelo menos os documentos mostram algo bem diferente da oração comunista, né? Como o Thiago está demonstrando aqui. Thiago Braga, grande Thiago Braga, né? Como ele está demonstrando, né? A história não é bem como o cara estava falando na sua oração comunista. Na verdade, em vários índices, Cuba estava bem. Estava equiparada ali a grandes países europeus, né? Muitos índices próximos aos da Itália, alguns até melhores que os da Itália. Então, que a economia planificada deu errado não deveria nos surpreender. Nos últimos 50 anos, Cuba replicou os sistemas de controle de um jeito próprio. Por outro lado, não deve haver dúvida de que a Grande Depressão e a recuperação lenta para os picos da década de 20 aceleraram a queda da República e parcialmente levou às tragédias que se seguiram às 5 longas décadas de governo revolucionário. Mas a economia planificada que é tipo a antítese do livre mercado, né? Porque quando o governo decide tratar a economia como algo que precisa ser controlado pelo Estado, né? E aí cria um plano econômico que acaba com o livre mercado. Tem uma história, se eu não me engano é da União Soviética, que justamente porque eles tinham uma economia planificada lá também, eles não conseguiam saber o valor de determinados produtos. E aí eles precisavam tabelar os preços de alguns produtos com base nos preços dos Estados Unidos. Eu ouvi essa história em algum lugar, né? Quem tá pesquisando e oferecendo as fontes aqui, o historiador não sou eu. Mas eu vi essa história, que eles precisavam tirar como base os preços dos Estados Unidos, porque lá a economia era livre. Porque sem esse parâmetro, sem conseguir comparar, eles já não sabiam mais qual o valor que determinado produto deveria ter. Porque é o Estado que vai determinar o valor das coisas, e não
o livre mercado. E é por isso que sempre dá errado. É sempre um desastre. Presta atenção que agora o camarada vai dar uma aula sobre o motivo dos problemas de Cuba. E hoje o povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos sancionam países e empresas para não negociar. Nossa, de novo esse papo, cara. Tô cansado desse papo. Bloqueio econômico é o caralho. Putz, desculpa o palavrão. Mas cansa esse papo, mas cansa. Esquerdista não muda papagaiada. Com Cuba. No episódio de hoje aprendemos que temos que colocar a culpa no coleguinha pelos nossos problemas. Isso aqui é maravilhoso, tá? Porque a gente sempre escuta... Esse é o argumento clássico. É o argumento clássico pra justificar por que Cuba tá mal hoje. Bloqueio econômico. É culpa dos Estados Unidos Venezuela, sempre. A mesma Sempre coisa. há o embargo Até o Felipe Castanhari, quando foi falar da Venezuela, falou essas merda aí. dos Estados Unidos, novamente, naquela treta que aconteceu recentemente lá, que o Peter se ofereceu pra pagar a passagem do maluco pra ir pra Cuba. O tal do Luan até não falou isso, mas várias pessoas defendendo o Luan falaram: se o Peter conseguir derrubar o embargo econômico dos Estados Unidos, aí eu vou pra Cuba. Porque a culpa é só dos americanos, malvadões, capitalistas que colocaram... E a Rússia, que é a amiguinha? E a Rússia, China, todas enviam dinheiro pra Cuba. E aí? Eles são pobres e a Rússia tá passando por dificuldade sem os Estados Unidos. Vamos tirar os Estados Unidos da equação, vamos colocar só a China, a Rússia, os outros países aí do eixo. E aí? Explica aí, sabidão de esquerda, seu socialista de merda. O tal do embargo ali, por causa disso que Cuba tá ferrada. É culpa dos americanos, é culpa do capitalismo também. Então, se o socialismo não funcionou devidamente em Cuba, é culpa do capitalismo de alguma forma. Agora a gente vai ver uma jantada, sabe? Vamos ver o Thiago derrubando essa narrativa de maneira sublime, espetacular. Realmente, assim, eu nem sei se eu vou conseguir acrescentar muito, porque... esse aqui é um react, eu já vi o vídeo, mas eu tô reagindo porque eu não vi. Esse conteúdo merece ser passado adiante. É basicamente isso. Vou colocar alguns comentários. Vamos passar. Mas, sinceramente, eu sei que agora vai vir uma resposta... Não tem muito o que acrescentar, vocês vão ver. Aí você vê a sacanagem. O cara fica de pirraça num vídeo resumido de animação, dando uma de jovem dinâmico, me corrigindo no react, e a explicação que ele dá é uma porqueira dessa? Lição pra vocês, hein? Sempre que vocês forem pagar uma de corretor espertinho dos outros na internet, é melhor fazer direito, porque senão pode vir alguém te fazer passar vergonha assim. Hoje o povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos sancionam países e empresas para não negociarem com Cuba. Mas essa explicação é tão lógica quanto a Terra é plana. Quando um comunista explica alguma coisa, você tem que saber que tá faltando pelo menos 50% de tudo. E eu tô sendo muito generoso ainda, hein? O que é uma droga, porque é mais trabalho pra mim. Mas eu ganho pra isso, então vamos lá. O artigo Atualizando o Socialismo Cubano, publicado em 2017, já começa mostrando o discurso de Raul Castro na Assembleia Nacional, culpando o governo socialista pelo seu próprio fracasso. Ou nós mudamos de rumo, porque não temos mais tempo para ficar girando na beira do precipício, ou nós vamos cair. É a vida da revolução que está em jogo. Esse discurso foi feito meses depois de apresentar um plano para atualizar a economia cubana. O artigo continua dizendo que o velho modelo de economia planificada, levada da União Soviética, estagnou tanto a agricultura bem dotada da ilha que tiveram que passar a importar 70% da comida. Uma grande quantidade de empresas operava com risco de quebrar e o próprio Estado sofria de falta de capital para financiar investimentos. Governos socialistas gostam de gastar como se não houvesse amanhã. Hoje o povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos... O próprio Raul reconhece que era o dever deles corrigir os erros que fizeram nos últimos 50 anos, de criar um sistema socialista próspero e sustentável. Boa sorte com isso. E o artigo também mostra a aversão admitida de Fidel a uma economia sustentável. Em 1993, ele discursa que economistas me assustam. Se eles vão propor alguma coisa que parece tecnicamente boa, mas for um desastre político, nossa missão é pará-los. Hoje o povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos... E de novo, voltando... É impressionante isso, né, mano? Tipo, o comunista realmente odeia a lógica, odeia a realidade, na verdade. Então, assim, um economista vai lá e mostra... Então, essa sua ideia, ela é imbecil, porque, na prática, o que vai acontecer é o oposto do que você está defendendo. E, no fim das contas, ao invés de realmente conseguir melhorar o país, tornar o país mais rico e sustentável, você vai afundar o seu país. E a única coisa que você vai conseguir entregar para a sua população é caos e miséria.
parece lógico, mas não é politicamente interessante. Então, pau no seu rabo. Não quero saber. Vamos colocar a droga do socialismo aqui que geral e vai funcionar assim. Porque eu tô dizendo que vai. É isso, mano. Porque, pô, parece tão lindo. Vamos entregar tudo pra todo mundo de graça e tal. Vai funcionar assim, confia. É isso. Pode confiar. Pro Raul, ele mesmo bateu no peito e assumiu a meia-culpa. O artigo diz que Raul não perdeu tempo em descarregar uma série de críticas à economia, colocando a culpa pelos seus fracassos totalmente neles próprios, e não no embargo americano. O problema central, ele disse com firmeza, era a baixa produtividade. Nenhum país ou pessoa pode gastar mais do que tem. Meu, o próprio cara do país conhece o erro, e o cara que tá aqui no Brasil, que nem é cubano, que nunca foi pra Cuba, nem sabe das histórias direito, só sabe do que foi escrito por fora, e tá querendo refutar as informações de dentro. Meu, é um absurdo, cara. É um absurdo. Mas esse vídeo é importante. Olha, que homem coerente. Nem parece comunista. Ele continua. 2 mais 2 são 4, nunca 5. Muito menos 6 ou 7, como algumas vezes nós fingimos ser. Cuba precisa desamarrar os nós que seguravam o desenvolvimento das forças produtivas. Os caras, eles cometem os erros mais básicos do mundo, né? Tipo assim, pô, se você tem R$5, você não tem como gastar 17. E como gastar 5. Ah, não sei, eu acho que essa matemática tá muito opressora. Essa economia já é muito burguesa, imperialista, capitalista, malvadona. Não. Vou fazer R$5 se transformar em 17 sim e vai funcionar. Confia. Confia no pai. Começando por regulamentação estatal excessiva. O povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos... No episódio de hoje, aprendemos que temos que colocar a culpa no coleguinha pelos nossos problemas. Pede para ele mostrar quais são as sanções que os Estados Unidos estão fazendo contra a União Europeia e seus 27 países membros, que são os maiores parceiros comerciais de Cuba dos últimos 10 anos, somando mais de 33% do comércio total do país. Quais são as sanções que os Estados Unidos estão aplicando à China, que representa 11% do comércio externo cubano? Quais são as sanções dos Estados Unidos contra a Rússia por fazerem comércio com Cuba? Eu falei no começo do vídeo. 10% do comércio do país. Quais são as sanções dos Estados Unidos contra o Canadá, que negocia com Cuba desde 1959 e na última década é o país da América Central que os canadenses mais têm mercado? Quais as sanções que o Brasil está sofrendo dos Estados Unidos por terem aumentado o comércio com Cuba em mais de 60% no último ano? Ele está pegando o contexto da Guerra Fria, quando o bloqueio foi criado para tentar depor Fidel, depois que mais de 5.000 propriedades americanas foram tomadas pelo governo, e aí o Congresso americano aprovou o embargo, que foi muito agressivo e implacável contra Cuba. Mas o professor Hans-Jürgen faz um balanço muito claro sobre o processo histórico de Cuba no seu artigo, As Novas Dinâmicas Sociais em Cuba, e resume muito bem como o bem-estar social estatal conseguido após a Revolução fracassou e se tornou insustentável, levando Cuba à sua pior crise. Herdando muitas características da União Soviética, Cuba também herdou suas deficiências. No curso dos anos 80, sua economia e desenvolvimento social diminuiu, crescimento e acúmulo atingiu o limite. Em outras palavras, o país exauriu seu potencial de mobilidade social, e estagnação econômica se tornou evidente e a burocracia excessiva Como vai crescer? É impossível crescer. A economia também caíram drasticamente. Crescimento quantitativo do PIB foi acompanhado de grande queda de produtividade eficiente. E o autor explica as causas desse desastre. Em suma, 2 elementos estruturais endógenos no sistema cubano são aparentes até hoje. Uma forma de governo centralizado controlando tudo e a predominância de formas extensivas e ineficientes de produção. O povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos... E agora o autor mostra a dependência econômica total de Cuba ao longo das décadas. Quando no início dos anos 90 o fluxo de subsídios vindos da União Soviética foi cortado, Cuba perdeu 75% do comércio exterior e, ao mesmo tempo, sua base econômica. O anterior garantidor do desenvolvimento de Cuba, no fim, se tornou uma contradição e a revolução caiu na sua mais profunda crise. O legado dessa experiência era uma economia inflada, ineficiente, incapaz de sobreviver sem volumes massivos de entrada. O colapso abrupto do comércio exterior pode ser visto como o primeiro elemento exógeno dessa transformação. O povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos... A isto deve ser adicionado o embargo americano, que continuou após o fim da Guerra Fria. Ou seja, o autor deixa claro que a primeira causa do fracasso de Cuba são suas próprias políticas econômicas, e em segundo lugar, o embargo americano. Mas nosso camarada aí nem citou as políticas socialistas fracassadas de Cuba. Só o embargo americano é o culpado por isso. É impressão minha ou ele tá só querendo defender o governo socialista de Cuba? Não me diga. Mas será que o tio Fidel acha que a culpa pelos problemas cubanos é só do embargo americano? Mano, porque apesar de que essa nuestra parte revolución fue muy creadora y muy autóctona,
y cometió errores por su cuenta, cometió errores por su cuenta, cometió errores por su cuenta. O povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos Cometió errores por su cuenta, em que os Estados Unidos cometió errores por su cuenta. Lo cometió en los primeros años de la revolución, en lo que se refiere a la organización de las empresas, em que os Estados Unidos sancionam en lo que se refiere a la organización de las empresas, en lo que se refiere al manejo de los recursos. Nosotros en un tiempo casi teníamos desprecio por la contabilidad, cometimos algunos errores de ese tipo, teníamos desprecio por la contabilidad, cometimos algunos errores de ese tipo. Hoje o povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos sancionam. Yo diría que quisimos acelerar el proceso, quisimos saltar etapas históricas, estábamos casi queriendo construir una sociedad comunista y no una sociedad socialista. Eso se explica porque en general les ha ocurrido a los revolucionarios em qualquer época. Caramba, o próprio Fidel é menos vitimista que o nosso camarada aí? Que homem, senhores, que homem. E o camarada ainda tem coragem de criticar o vídeo. Isso aqui é muito fino, né? O maluco colocar Fidel Castro pra refutar o comunista de YouTube que tá refutando, que tá tentando passar pano pra Cuba. O comunista de YouTube foi refutado pelo próprio Fidel, mano. Isso aqui... Pô, É. eu vou falar mais o quê, cara? Isso aqui... Aí vai chamar o Fidel de louco. Cuba é justamente a prova de que um Estado socialista per si é econômico e socialmente insustentável. Mas Cuba tem médico, Cuba não tem gente morando na rua, Cuba não tem gente com fome, Nossa, Cuba não tem analfabeto, Cuba não tem nenhum idiota. Engraçado. Será que ele vive no multiverso e tá falando de Cuba da Terra 2? Porque aqui na Terra 1 tá uma merda, hein? Agora, em 11 de julho de 2000... Não, o cara meter... E depois tem que vir aqueles caras, os comunistinhas do Twitter lá, pra falar... Ai, quem fala que Cuba é esse lugar maravilhoso, onde ninguém passa fome, onde todo mundo tem educação e saúde e tudo... Não, quem fala isso são os liberais. Esse aqui é um dos... Eu vou colocar... É um dos 5 maiores influenciadores comunistas da atualidade. Dá pra falar isso? Quem seria? Sei lá, ele... O narigudo lá do que não é do História Cabeluda, que é o outro, enfim. Aí tem o tal do Jabor. Quem mais? Que são dedicados. O pessoal aqui tá citando, tem o Cauê Moura, enfim, tem outros tem grandes que não são dedicados a falar sobre isso. Mas, assim, influenciadores dedicados a falar sobre comunismo, propagar, são os agitadores, como eles falam, né? São... Qual que é o termo que eles usam, a expressão? Enfim, eles que estão fazendo esse trabalho. Cara, eu acho... Esse cara deve ser um dos maiores, assim. Deve estar pelo menos um top 5 do país. Ele tá, basicamente, falando exatamente o que dissemos naquela treta, né? Quem é que pinta Cuba com esse paraíso da Terra? Quem é que vende essa ideia de que, não, lá tem tudo funciona, tudo é maravilhoso, tudo certo. São os liberais. São, Meu claro. Deus. Porque isso faz algum sentido, claro, lógico. Mas lógico, tem que botar a culpa do outro lado. Sempre assim, sempre a narrativa muda. O governo atual tá mudando a narrativa de um monte de coisa e ninguém tá percebendo. Só quem vive as coisas percebe a narrativa mudando. E as pessoas comuns comprando a narrativa. Claro, óbvio que faz. Na Terra 2 tudo faz sentido, né? Foi boa, essa mandou bem demais. Emblemáticos da história de Cuba, com números nunca vistos em décadas. De acordo com a Anistia Internacional, os protestos foram um grito desesperado por mudança no país. Ué, mas todo mundo come em Cuba, tem médico, por que eles estariam protestando? Cuba tem médico, Cuba não tem gente morando na rua, Cuba não tem gente com fome. Os protestos aconteceram em resposta à escassez de comida. Aí, ó, se não tem gente morando na rua, o Peter não precisava dar uma casa pro cara morar lá, mano. Não tem gente morando na rua em Cuba. Então, se o cara fosse pra Cuba, ele não precisava que o Peter pagasse uma casa pra ele. Não, porque não tem gente morando na rua, não tem. Então o cara ia chegar lá e ia ter uma casa pra ele, pô. É perfeito, o socialismo funciona, é uma maravilha. Lógico. Cuba não tem gente com fome. Mas esse site da Anistia Internacional deve ser de extrema-direita anticomunista. Esse branco supremacista do site aí, ó, devem ser cores de propaganda fascista usadas pela Alemanha, hein? Mas vamos continuar. Os protestos aconteceram... Isso é bom porque é quase assim que os caras argumentam mesmo. Encontrando aos apitos de cachorro. Por que tem tanto branco nesse site? Com certeza isso é alguma mensagem. Cara, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Exposta à escassez de comida, itens de higiene pessoal, remédios, os constantes blackouts e contra a histórica política de repressão estatal que violou liberdade de expressão e de reunião por anos. Cuba não tem gente com fome. Também o Human Rights Watch mostra a escala do protesto sem precedentes e como o governo cubano tem reprimido sistematicamente as liberdades do povo. Cuba não tem gente com fome. Também 2022 bateu recorde de cubanos fugindo do país. Estranho de novo. Eles têm comida e médico. Estão batendo recordes fugindo por quê? Cuba não tem gente com fome.
E nos últimos 3 anos, Cuba acumula uma queda de imigrantes, ou seja, pessoas que se mudam para Cuba, de mais de 15%. Ninguém está querendo se mudar para Cuba? Cuba não tem gente com fome. Todo dia tem uma merda. Mas aqui a gente só vê vitimismo e mentira. Agora eu vou mostrar pra vocês um artigo... Eu vi ainda alguns gatos pingados no Twitter falando, tipo... até parece que não tem brasileiro que mora em Cuba, né? Eles falam como... Eles sabem que existem realmente brasileiros que moram... Tipo, mano, não tem comparação. Com tanto de pessoa que quer fugir daquela desgraça e que vai morar em qualquer outro lugar... com o fluxo de pessoas que decidem deliberadamente ir pra Cuba porque são idiotas, sei lá, né? Tem só todos os lugares melhores do que Cuba pra ir, mas, enfim, é possível. Alguns abobados acabam indo pra lá. Mas, não, é um argumento tão ridículo que não é nem pra levar a sério. O bem pró-revolução, escrito por Claes Brundenius, chamado Cuba Revolucionária nos 50. O especialista é obrigado a admitir a instabilidade e fracasso do processo revolucionário cubano. Dá até pra sentir a tristeza nas palavras dele na conclusão. Cuba fez grandes mudanças em muitas áreas. A Revolução Cubana tem sido farol para muitas pessoas no mundo. Cuba conseguiu melhorar serviços sociais enquanto expandiu a solidariedade a outros países, apesar de sérios problemas em casa. Mas um crescimento sustentável é uma necessidade para a mesma coisa que o nosso Lulinha ama. Necessidades urgentes aqui. Como saúde e educação, mesma mas história. Também para satisfazer necessidades básicas que ainda não estão sendo conseguidas, como alimentação e moradia. Cuba não tem gente com fome. Os protestos eram uma resposta para a escassez de comida. Cuba não tem gente com fome. E a questão é se esse crescimento pode ser sustentável. E na página 42 ele expande mais esses fracassos. Moradia e comida são os problemas mais sérios de Cuba. Cuba não tem gente com fome. A situação de moradia em Cuba é miserável. O sistema estatal de permuta, criado em 1959, se provou ineficaz e consideravelmente corrupto. Mas o fracasso mais crítico é que 50 anos depois, Cuba não é autossuficiente em termos de suprimento de comida. Existe até um ditado popular em Havana. Existem 3 grandes falhas na Revolução: café da manhã, almoço e janta. Cuba não tem gente com fome. A falha é uma falha que matou mais de 100 milhões de pessoas na União Soviética. Puta falha, né? Segurança alimentar é o problema falha nas pesquisas domésticas. Entretanto, a falta de comida suficiente e adequada não é um problema recente. Ele tem sido o principal problema para os cubanos nos últimos 50 anos. Uma das soluções, inclusive, tem sido o racionamento de comida. Cuba não tem gente com fome. Agora o autor explica as causas desse desastre em ordem de relevância e repara que bate direitinho com o que o tio Fidel disse na entrevista. As razões para a falha na agricultura podem ser traçadas no início da Revolução, quando sérios erros foram feitos vez após vez. Entre eles, a massiva transferência de terras para fazendas estatais durante a Segunda Reforma Agrária, em 1963, a nacionalização de praticamente todos os negócios no país durante a Ofensiva Revolucionária de 1968 e o impacto catastrófico no resto da economia no fracasso da campanha de colheita de 10 milhões de toneladas de açúcar em 1970. O fim da União Soviética teve um impacto desastroso nas exportações de Cuba, e por muito tempo foi impossível trazer máquinas agrícolas e de manufatura para o país, e o sistema de transporte colapsou. Agora o autor cita uma outra causa do fracasso de Cuba. O embargo americano, é claro, fez a situação piorar. Mas me ajuda a entender isso aqui. Por uma coisa piorar, ela já tem que estar ruim, né? O povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos cometeu erros por sua conta. E agora vem a pisada. Não, aqui, bom, ele já refutou totalmente essa narrativa de que, não, Cuba é um exemplo de sucesso, o país é maravilhoso, e se tem algum problema lá é culpa dos Estados Unidos, dos capitalistas malvadões por causa dos seus embargos. Acabou. Né? Tipo, o cara conseguiu mostrar que o erro foi o socialismo. Essa é a explicação. Essa é sempre a explicação. Mas enfim, aqui e eu achei interessante que ele tomou o cuidado de selecionar um texto que, como ele demonstrou ali no começo, né, exaltava a iniciativa socialista cubana. Então, não é um texto de um desafeto das políticas, né, socialistas. Sim. Não, o cara ele queria poder fazer uma análise positiva. Só que não dava, né? Porque a realidade bateu na porta. Pesada no argumento vitimista, Chorão. Mas a culpa para a desastrosa agricultura estatal cubana não pode ser atribuída apenas a esses fatores. Existem outros obstáculos, ineficiências e inércias sistêmicas que o governo precisa encarar para dar uma carga na produção agrícola. E aí, tá curtindo o sucesso socialista de Cuba? É por isso que outro artigo, também com viés pró-revolucionário, chamado O Retorno de Cuba para a América Latina, é obrigado a admitir.
Todas essas realidades têm produzido um senso continental de fracassismo. Talvez o aspecto mais triste do retorno de Cuba para a América Latina é a frustrante percepção real de que pouco mudou apesar das promessas e esperança da Revolução. E por último, o artigo do professor Carmelo Mesa Lago, chamado Problemas Sociais e Econômicos em Cuba, depois de uma análise profunda da relação entre benefícios sociais e sustentabilidade econômica, na seção 4, ele responde à pergunta: Cuba é um exemplo de desenvolvimento integral na região? Evidência abundante fornecida neste artigo contradiz a afirmação que Cuba conseguiu atingir simultaneamente desenvolvimento econômico e social no período de 1990 e 2003, bem como a alegação de que o sistema cubano é um exemplo para a região de um modelo de equilíbrio entre alvos econômicos e sociais e desenvolvimento integral. Cuba tem o pior ranking de liberdade econômica na América Latina inteira, posição 32, Nossa, perde pra e está em Venezuela. 174 no ranking global. De acordo com o Banco Mundial, Tá, Cuba pô. não publica seu índice de pobreza, nem de desigualdade e nem o coeficiente de Gini, que ajuda a medir o índice de igualdade e distribuição de renda. Estranho? Por que será que Cuba não divulga esses dados sociais tão importantes? Informa que a renda per capita, de acordo com o Produto Interno Bruto, é de $9.500 e que menos de 2% da população está desempregada, mas não publica o seu índice de inflação e de consumo. Não fornece dados e estatísticas seguras aos órgãos verificadores para medir seus índices. Portanto, é muito difícil saber a situação real de Cuba olhando os números por causa da falta de informação Sim. verificada e índices importantes como pobreza e inflação. Mas o que mostra conclusivamente a tragédia do governo socialista cubano é um índice de emigração do país. De acordo com um estudo publicado em março pela Universidade de Colômbia, no ano de 2022, Cuba perdeu cerca de 3% da população. Cara, eu simplesmente não entra na minha cabeça. Como é que pode, em 2023, ainda ter gente que olha pra Cuba, depois olha pros Estados Unidos, aí olha pra Cuba, aí pros Estados Unidos, aí pra Venezuela, pra uma variada, aí, sei lá, pra Coreia do Sul, aí pra Coreia do Norte, e aí chega na conclusão, quer saber? Comunismo. Socialismo. É a resposta. Capitalismo tá com nada. Não tá. Não tá. Não. Eu prefiro Cuba, pô. Estados Unidos. É ignorância, cara. Ignorância e maldade. Só isso que eu posso prefiro definir. Cuba. Eu acho que o que fizeram lá é que realmente é melhor. E deveria ser tentado aqui também, onde eu vivo. Se tem um país que eu quero que sirva de modelo pro meu, é Cuba e não os Estados Unidos. Essa galera que fica pagando pau para americano, falando que não, né, agem como se tudo lá fosse perfeito, incrível. Não, não é. Não é perfeito, incrível, maravilhoso em lugar nenhum do mundo. Mas assim, vamos tentar seguir um modelo que talvez seria melhor, assim, tipo, do que a gente gostaria mais de se aproximar. E, cara, assim, tem muita... É bizarro. E aí os caras, eles estudam história, daquele jeito, né? Aquela história, como ele falou, deixando de lado 50% e mudando bastante nos outros 50%, mas é isso, aí eles estudam história, eles estão... A história é deturpada. Cara, esses tempos, eu acabei caindo em bolhas comunistas do Twitter algumas vezes, porque teve aquela treta dos anarcopunks. Aí, no meio dessa treta dos anarcopunks, que eles estavam defendendo que anarquia é de esquerda, punk é de esquerda, blá blá blá, volta e meia surgiam os comunistas lá, e aí eles tentavam defender. Tipo, Punk de esquerda, meu Deus. O cara... Primeiramente que punk ser ideológico já é errado, né? Aí o cara quer nada pro Estado, mas quer dar o Estado. Esses malucos comem merda demais, mano. Nossa. Avião. E o pior que diz que estuda, né? Usava o clássico, né? Fala, onde é que deu certo essa droga de ideologia que tu defende? E os caras, eles traziam como exemplos de sucesso a União Soviética. A União Soviética é um exemplo de sucesso. Por isso que tá aí até hoje, né? Por isso que não deu merda nenhuma lá. Por isso que, pô, por isso que não morreu quase 100 milhões de pessoas. Por isso que não destruiu vários países. Por isso que até hoje muitos países estão se fudendo por causa daquela época. Maravilhosa a União Soviética. Eles realmente tentam defender essas desgraças. Porque um dos clássicos que a gente tem também é que, não, mas nenhum desses aí foi o socialismo de verdade. É a falácia do escocês de verdade, né, se eu não me engano. Nunca é. Tipo assim, tentam implementar essa desgraça em tudo que é lugar. Dá errado sempre. E aí, quando dá errado, não é socialismo de verdade. Não, mas é porque eles fizeram errado, porque fizeram uma merda aqui ou ali, mas a gente vai fazer do não jeito é o socialismo nunca certo. Conseguiram fazer do jeito certo em lugar nenhum. Sempre termina em desgraça, miséria e tudo que a gente tá vendo. Mas não, o revolucionário de Twitter, com seus 17 anos de pura sabedoria, acompanhando o Gaiofato e o Narigudo do outro canal lá, esse sabe como que vai fazer a revolução comunista dar certo. A revolução socialista, sei lá.
Aí eles ficam rindo. Ah, não sabe a diferença. Ah, acha que tem Estado no comunismo. Eles ficam metendo cada ideia imbecil. Tipo, você não sabe de nada. Nem tem Estado no comunismo. Sim, né? Não, a gente lógico. chega no comunismo inchando o Estado. Não. E todas as políticas que esse imbecil defende são aumento do tamanho do Estado sempre. Mas aí ele vai falar, você não sabe de nada, porque não tem Estado no Exatamente. comunismo. Sim, e a gente vai fazer o Estado crescer, crescer, crescer até implodir, só que nunca acontece. Sempre fica só na fase de crescer, crescer e cresce mais e mais e mais e mais. Vira uma ditadura totalitária, com miséria para a população inteira, mas confia, em algum momento o Estado vai deixar de existir. Aí você fala que isso é simplesmente ilógico, irracional, imbecil, e ele, não, é que você não entendeu. Você não entendeu. O cara que acompanha esses idiotas e que defende uma ideologia que nunca deu certo em lugar nenhum e sempre termina em desgraça, esse é que entendeu tudo. E aí, alguns vão tentar trazer a China como exemplo de sucesso. Só que sempre, da mesma forma, tem infinitas refutações, né? E aqui até vai terminar em algum momento do vídeo, ele vai falar que a China não é exemplo de sucesso do socialismo droga nenhuma. Ele não vai se aprofundar nesse vídeo, mas tem vários vídeos explicando por que a China não é o exemplo de sucesso do socialismo. A China faz comércio com o mundo inteiro. É a mesma narrativa da Cuba, é a mesma narrativa para a China. Não muda nada. Aí quando você vai pesquisar com calma, com paciência, com verdade, você vê que não tem nada de comunismo nessa história. O mercado da China é super livre. A China não segue os modelos fracassados dessa ideologia fracassada. Pelo menos na parte econômica, né? Onde começa a funcionar. Enfim, tem muitos vídeos e canais que vão explicar muito melhor do que eu conseguiria explicar aqui. Mas é simplesmente bizarro, é uma loucura. Você vê que eles realmente não... Assim, dane-se todos os exemplos de fracasso ao longo da história. Sempre tem uma explicação mequetrefe pra, de alguma forma, justificar isso. E aí eles tentam pegar um exemplo aleatório pra falar, não, ó, aqui funcionou. Só que eles não sabem nem explicar como funcionou. Porque eles não... Tipo assim, é isso. Então é assustador. Como é que pode? Wagner, isso aí é uma religião. Você tem que entender que isso é uma seita. É uma seita. Eles acreditam no Deus deles lá, que é o Deus Estado. E acredita de verdade, que está além da compreensão dos fatos e de tudo. Aí quando você diz que existe verdade, eles falam que a verdade é em relativa, que etc, que etc. Sempre arrumam uma desculpa para isso. A essa altura do campeonato, tem tanta gente que cai num discursinho desse, sabe? É difícil de entrar na cabeça, porque, pá, pelo amor de Deus, mano, não tem coisa mais óbvia do que você olhar pra um lado, olhar pro outro e perceber que um lugar é uma desgraça completa e o outro funciona ali, tá? Tá da realidade. Não é um paraíso, mas, pô, é o que tá funcionando melhor já há muito tempo. Há muitas décadas aí. Mas não, vamos ficar com esse aqui que sempre ferra em tudo quanto é lugar que é implementado, sempre dá desgraça, sempre dá merda. Então, esse aqui é o que eu vou defender. É pelos pobres. Aí fica todo mundo pobre, miserável, morrendo de fome, não tendo de dormir, tendo de comer o próprio cachorro. Mas não, é pelos pobres que eles estão lutando. Cara, não dá. É impossível levar comunista a sério. Totalizando 313.488. Cuba não tem gente com fome. Sendo mais de 8% de todos os imigrantes que chegaram nos Estados Unidos nesse ano. E esse número é o dobro dos que emigraram de Cuba nas crises de 1980 e 1994. E o artigo mostra que nenhum país nos últimos 15 anos teve uma queda tão impressionante no IDH do que Cuba. Entre 2007 e 2017, o IDH de Cuba caiu da posição 51 para 73. E entre 2017 a 2021, ela caiu para o ranking 83, perdendo 6,2 anos na expectativa de vida ao nascer. E o artigo conclui que uma queda de 32 posições em apenas 15 anos é alarmante. Coitado do povo cubano. Não é só os Estados Unidos que estão batendo recorde de imigração cubana, não. O Brasil também. Em 2022, o Brasil bateu um recorde de pedidos de refúgio de cubanos. Foram mais de 4.000 pedidos. Pois é, falar que Cuba é bom, eles falam. Se mudar pra lá é que é mais complicado, né? Isso eu poderia ficar aqui cuspindo artigos o dia inteiro para mostrar como as melhorias sociais de Cuba foram insustentáveis desde o início, mas a situação nem atual de graça Cuba os caras querem ir pra lá. É o mais científico possível desse fracasso. Cuba é a prova que uma vez que o fluxo de capital e investimento exterior produzido pelo mercado capitalista é cortado, como no caso do embargo, ele colapsa, pois não tem sustentabilidade financeira para manter seu regime gigante e economicamente penoso. Que A Deus estatização ajude esse completa da povo. nação fracassou como meio de produção econômico para sustentar o socialismo. Por isso a Revolução Cubana fracassou, esgotou seus recursos e economia, e hoje admite que depende da abertura do maior mercado capitalista global circulando em seu país. Então vamos parar com essas confusões aí, Estados Unidos. Deixa o capitalismo entrar em Cuba. O povo precisa disso.
E não, China não é socialista, não. Depois leia o artigo China é Socialista, do professor Barry Norton. Tá na descrição. E não de novo. Ninguém liga para a Coreia do Norte. Mas seja como for, Cuba continua com escassez de comida. E o povo protesta, é preso e foge. Mas é por estarem cientes de experiências desastrosas assim que o trabalhador comum não arriscaria sua vida e da sua família por utopias revolucionárias. Trabalhadores não são idiotas. Meu Deus. E nenhum deles está querendo se mudar para Cuba. O Fulgêncio Batista matou milhares durante o seu regime, milhares, na casa dos milhares, de perseguição política, de juventude, o exército, tudo isso. Calma, camarada. O governo revolucionário também matou e perseguiu milhares de pessoas. Ou você vai dizer que é mentira? Um dos estudos mais citados e clássicos sobre o modus operandi da Cuba revolucionária é o livro do professor Hugh Thomas chamado Cuba. Só que aí eles passam pano. É que nem aquele Jabor lá, né, mano? Inteligência limitada. Não, mas a morte, as pessoas que morreram em nome da revolução, isso é justificável, né? Aí tem que passar um paninho. Porque, pô, nos outros governos, são os pobres que morrem. Mas também morre pobre na revolução. Só que aí é pobre a serviço dos ricos. Do amor. Aí do amor. Pode. É sempre... Cara, os argumentos são tão patéticos que não são dignos de resposta. A busca pela liberdade. Na página 1460, ele começa sua descrição mordaz do governo socialista cubano. O número de pessoas mortas ou presas sob a Revolução são impossíveis de calcular exatamente. O próprio Fidel admitiu haver a existência de 20 mil prisioneiros políticos, podendo chegar a 40 mil levando em conta os campos de trabalhos forçados. O número de mortos por execução pela Revolução provavelmente chegou a 2 mil no início de 1961, talvez a 5 mil no início de 1970. E ele cita na nota de rodapé a estimativa de um diplomata espanhol em Havana que teve acesso aos registros de cemitérios e compilou que 22 mil morreram ou foram executados em prisões. 2 mil morreram afogados tentando fugir, 24 mil em campos de concentração, 7 mil em prisões, Tinha campos de concentração, 7.200 em fazendas penais e mais de 17 mil sob custódia da polícia. Gente, e ainda, segundo o professor Thomas, por muitos anos a criação mais odiosa da Revolução eram os campos de reabilitação. Esses campos eram feitos para colocar grandes números de servidores públicos, homossexuais, ex-membros da burguesia e potenciais oponentes do regime. E no caso dos assassinatos de Batista, tem um detalhe importante que o camarada aí não te contou, porque não fortalece a narrativa dele. Existe uma estimativa que diz que 20 mil pessoas foram mortas por Fulgêncio Batista. Mas olha o que a obra Explorando Revoluções, Estudos nas Insurgências Latino-Americanas e a Teoria da Revolução, no capítulo Terror e Táticas de Guerrilha, fala sobre essa estimativa. Os primeiros a darem o número de 20 mil mortos por Batista foram os escritores Huberman e Suisse. E segundo os autores, essa estimativa foi dada, sabe por quem? Pelo próprio Fidel. Ou seja, pode confiar porque é um número verdadeiro de verdade. Mas a obra continua dizendo que esse número foi rapidamente convertido, como é a ocorrência típica da construção da mitologia revolucionária, na morte de 20 mil civis inocentes por Batista. Mas essa estimativa não parece ter qualquer base factual. Uma lista dos mortos pela guerra publicada pela Boêmia em 11 de janeiro de 1959, após a vitória de Fidel, contou 898 mortos, dos quais metade eram soldados. Esses números não incluem a morte de camponeses que chegaram na casa das centenas. Estimativas de centenas ou 1000 mortes devido ao terror de Batista são apoiadas por comentários de Fidel e outros críticos de Batista durante a própria guerra. A figura dos 20 mil mortos é aparentemente um balão gigante explodido por emoções anti-Batista. Mas antes que algum comuna aí me chame de extrema-direita fascista batistano, saiba que eu não ganho nada defendendo assassinos escrotos. Batista era um humano tão desgraçado quanto Fidel e Che. Todos só queriam poder e prestígio às custas do povo. Independentemente de quantos três mataram de verdade, o fato é que eles perseguiram, torturaram e mataram muitos há apenas poucas décadas atrás. Defender políticos assassinos é fácil quando não é você e nem a sua família que ficaram caídos no chão cheio de balas. Sim. Historicamente, revoluções comunistas são fracassos retumbantes. Citar e defender as melhorias iniciais como justificativa para manter ou aplicar um sistema fracassado que há décadas vem falindo nações é uma desonestidade doentia. Ainda bem que a China virou a chave a tempo. E só para constar, não ganho nada defendendo o capitalismo, não. Não sou filiado a nenhum partido conservador, nem de direita, nunca me manifestei politicamente, não tenho rabo preso com ninguém. Ao contrário do nosso camarada aí que já assume pertencer a um partido comunista e tem uma ideologia para defender a todo custo, metendo o trabalhador sempre no meio para ficar bonitinho no discurso. É mesmo. Cara, aqui é uma verdade atrás da outra, não sei o que eu vou falar. Foi um combo de verdades jogadas na cara. É isso, pô. Não tem o que acrescentar. É só perfeito.
Cada ponto. Sou e vejo porqueiras o tempo todo na internet. E eu uso a minha arte no Impérios AD para manifestar minhas opiniões e críticas sem fazer ataques pessoais a ninguém. Não cito nomes, fotos, nem vídeos de ninguém. A menos nesses casos raros que eu resolvo me defender de ataques iguais ao que esse rapaz aí já fez várias vezes. Mas voltando ao assunto, a Revolução Cubana é uma dessas revoluções que até uma criança vê que deu merda. E muito. Ou será que os cubanos hoje enchem a barriga olhando pôsteres de Che Guevara nos prédios, ou lembrando que em 1960 eles aprenderam a ler, a escrever e tinham mais médicos do que antes da Revolução? Revoluções são processos históricos que não param no tempo, continuam tendo efeitos nos dias de hoje e no futuro. Por isso eu disse no meu vídeo da Revolução Industrial e repito aqui. A Revolução Industrial é... Cara, é bizarro. A gente tem não sei se privilégio é uma palavra forte, mas... a gente tem o privilégio de poder ver em perspectiva o resultado total e não só o recorte inicial da panfletagem do governo para falar, olha só, melhoramos as coisas aqui. Tipo, a gente vê como tudo foi desastroso a partir daquele momento e os caras simplesmente preferem ignorar pra, tipo, não, mas vamos fazer de novo, porque vai dar certo dessa vez. Mano... E aí os caras querem falar do Monark ainda. Querem falar, não, porque o Monark... Olha que absurdo que o Monark falou. O que esses caras defendem é um absurdo. É um completo absurdo. E não tem... Por isso que eu não tenho raiva nenhuma do Monark. Da perseguição, Alan dos Santos, do cancelamento, da ostracização social. Não tem, pô. Mas os caras estão lá. Em última instância, eles estão defendendo a miséria e o extermínio do próprio povo. Porque é o que acontece. Ainda que leve um tempo, acontece. Sim. A gente tem várias provas históricas de que isso acontece. Não, eles vão saber fazer do jeito certo e dessa vez vai funcionar. Vamos arriscar, vamos tentar. O que eu vou falar, mano? Foi a mais revolucionária de todas. A longo prazo, ela foi a única que, apesar dos seus muitos problemas, conseguiu mudar a vida das pessoas comuns para melhor. É exatamente isso que o artigo que eu citei no final do meu vídeo diz, e que o camarada aí nem... Aqui ele tá falando da Revolução Industrial, tá? Só para pegar o contexto aqui, ó. E repito aqui, a Revolução Industrial é a mais revolucionária de todas. A longo prazo, ela foi a única que, apesar dos seus muitos problemas, conseguiu mudar a vida das pessoas comuns para melhor. É exatamente isso que o artigo que eu citei no final do meu vídeo diz, e que o camarada aí nem se deu ao trabalho de ler. Mas ele vai ficar pro próximo vídeo. Mas, se você acha que não tem como o nosso camarada aí falar besteiras piores do que as que ele já falou até aqui... Tem sim, e ele vai mostrar os trechinhos do cara falando mais bobagem. Mas isso também fica para um próximo react, se vocês quiserem, né? Eu tenho certeza que o próximo vídeo dele, que não lançou ainda, vai ser incrível também, pô. Tirando com base esse primeiro, cara, foi uma refutação de qualidade, como eu falei, né? Finos senhores, isso aqui realmente muito merece ser passado adiante. Cadê o vinho aqui? Eu fiz o react, não tinha muita coisa para acrescentar, mas que vídeo bom, pô. Que vídeo bom. Então, conheçam o canal Brasão de Armas. Vale dizer, eu já tinha visto alguns vídeos do canal dele de curiosidades, alguma coisa assim, tipo, volta e meia ele... Eu também já vi vários. Samurais, ninjas, essas coisas. Os desenhos que ele faz, a animação, muito legal. Gosto, me interesso por esse tipo de assunto e acho curioso, tipo, então, como que os ninjas realmente eram? Eu já tinha, sabe, o YouTube já tinha me recomendado alguns vídeos dele, mas não tinha nada de política, nada. Eu não fazia ideia do posicionamento do cara. Simplesmente tava vendo ele falando sobre curiosidades históricas. Então, foi uma grata surpresa isso aqui, tá? Ver que tem... Não é questão de ideologia, é questão de falar a verdade. Quando fala a verdade, não é ideológico. Um monte de comunista revoltado com o cara e que ele respondeu com essa lapada aqui. Então, pô, com certeza vale a pena acompanhar o Brasão de Armas e o trabalho do Thiago. Eu vou deixar o canal do Wagner, que é muito bom. Ele tá fazendo um react aqui, mas eu vou vir com outros vídeos dele também, que eu acho as opiniões dele muito 10. E também, ele é cantor também, tá? Tem várias músicas. Vou deixar o canal dele aqui no link. E o canal do Brasão de Armas aí, que também é muito bom. E depois eu faço um vídeo só do Brasão pra vocês. Deixa no comentário aí se vocês gostarem. Tem muita qualidade, como vocês viram. Se vocês gostaram, como esse. Tem muitas curiosidades que com certeza muitos de vocês também vão achar bem interessantes. Então, é isso aí. Obrigado pela audiência, por ter ficado comigo até o final deste react. E até a próxima. Valeu! Obrigado, galera. Também deixa o like, se inscreva aí. Mas muito bom, muito bom. Apesar que esquerdista é só deixar eles falar, né? Comunista se enrola sozinho. Por isso que às vezes eu vejo uns pessoais de direita aí, político, que respondem muito na emoção. Tomem cuidado com isso. É o que eles mais querem, ser pego na emoção para dizer que você é que age assim, de forma burra. Tem que ser calmo, como o canal do Brasão de Armas é. Vamos ler aqui umas respostas. Olha,
A melhor propaganda anticomunista é deixar o comunista falar. Na verdade, essa frase não é do Braga, é do Olavo de Carvalho, viu? O Olavo de Carvalho falava a mesma coisa que o Braga aí, tipo, ele não falava só de ideologia, ele falava usando as próprias coisas que a esquerda escreveu. Então é importante não ler só coisa de direita, tá? É importante entender toda a história, porque nem eles lêem o que eles escrevem e o que eles acreditam. Pra vocês verem como é absurdo as coisas. Tem um que é comunista, o outro inteligente e normal. Nunca vi tanta verdade em uma frase. Cubano, tô com fome. Brasileiro, no ar-condicionado, porque esse é um fato, né? Pessoas aqui em casa no ar-condicionado falando de Cuba, e quando fala pra ir lá, tudo é complicado. Então, galera, espero que tenham gostado desse vídeo, porque ficou bem longo. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente aí quais canais vocês querem que eu reaja. Até o próximo vídeo. Um abraço, até mais.